E aí, amigos, sejam bem-vindos ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. No vídeo de hoje você irá aprender como personalizar a tela do seu GPS Zumo 396 da Garmin, com vários atalhos aí disponíveis. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. Para você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu joinha, seu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Então venha comigo, ligue o seu aparelho e saiba como personalizar a tela do seu GPS Zumo 396 da Garmin. Bom, meu amigo, esta é a tela inicial do GPS Zumo 396 da Garmin. Eu vou mostrar os atalhos que são personalizados e as vantagens de tê-los em sua tela, tá? Então eu clico aqui para onde e aqui eu vou ter esses atalhos aqui, ó: seguir para casa, endereço, salvo, resultados recentes. Eu vou clicar aqui, estacionamento, bancos e caixa eletrônico, farmácias, terminais de balsa, tá? Todos esses atalhos podem ser personalizados. Alguns já vêm configurados e você não consegue excluir ou modificá-los, tá? Então, primeiramente eu vou ensinar como inserir um atalho. Então, venho aqui adicionar atalho, vou aqui em categoria, tá? Alguns já tem, eu já personalizei, tá aqui: locais de motocicleta, posto de combustíveis. Vou descer aqui, tá? E vou colocar assistência médica, né? Hospitais, espero que ninguém precise, mas enfim, tá aqui, ó, hospitais. Qual a vantagem de eu colocar o atalho? É igual ao celular, né? Você coloca para facilitar o acesso. Então você às vezes está numa cidade de luva, de capacete, então para facilitar você nem precisa tirar as luvas. Você vai clicar aqui, por exemplo, em hospitais, né? E ele vai me dar uma relação de todos os hospitais existentes na região, tá? Sempre o de cima será o mais próximo. E se eu quiser saber onde eu estou e aonde fica esse hospital, eu venho aqui embaixo e ele vai mostrar aqui exatamente. Eu posso dar um zoom aqui. Então tá aqui o carrinho onde eu estou e aqui está o hospital. Existe um outro. Essa é a vantagem do GPS Zumo 396 da Garmin. Quem tem um GPS desse não precisa nem tirar o capacete para perguntar e nem pedir informações. Então vamos lá, dar um voltar aqui. Vou clicar em para onde, seguir para casa. Esse seguir para casa é quando você recebe o GPS, você chega em frente ao portão da sua casa, da sua garagem ou do seu prédio e cadastra lá a sua geoposição e ali fica cadastrado o seu endereço residencial. Então vamos novamente. Para onde? Endereço. Já tem um vídeo ensinando como inserir o endereço no GPS e consequentemente estabelecer uma rota, tanto inserindo a cidade quanto inserindo o CEP. Eu nunca aconselho buscar todos, porque, por exemplo, você vai buscar a rua Rui Barbosa, e na hora que você clica em todos, ele vai buscar todas as ruas existentes cadastradas com o nome de Rui Barbosa, e isso vai dar uma confusão na hora que você necessitar saber exatamente de qual cidade é essa rua, tá certo? Alterar país. Aqui no caso você está no Brasil, né? Mas vamos supor que eu queira saber o nome de uma rua no Chile. Então aperta a primeira letra, Chile, e ele vai me dar aqui, ó: Ilhas Caimã, Chile, Colômbia e Costa Rica. Eu quero saber do Chile. Então aqui ele já vai estar no mapa
do Chile, tá bom? Mas eu não quero alterar, vou botar novamente para o Brasil, tá? Aqui, ó, Brasil. Outra vantagem desse GPS é que ele já vem com os mapas da América do Sul, com todas as informações, são vitalícios. A atualização é vitalícia para esse GPS. Tá? Vou fazer aqui rapidamente, inserir um endereço pela cidade. Então eu venho aqui, inserir cidade. Vamos colocar aqui Recife. Recife, Pernambuco. Aí ele pede aqui o nome da rua. Eu não vou colocar nem rua, nem escrever rua e muito menos avenida. Basta o nome. Vou colocar aqui Avenida Norte. Tá aqui, já apareceu. Norte. Companhia, Diamante, Engenho. Esperança, Linda, Norte. Tá aqui. Inserir o número. Ou, se eu não quiser, eu aperto finalizar. Vamos colocar aqui o endereço 224. O I é a informação do lugar onde eu vou. Tá aqui Avenida Norte, Pernambuco, né, o CEP, as coordenadas, e aqui ele está calculando a rota. Eu vou chegar às 12h25 com 3 horas e 8 minutos, fica a 263 km. Se eu quiser é só clicar o I e ele vai me estabelecer a rota. Vou dar aqui um voltar. O P é estacionamento. Todas essas informações e disso aqui está nesse vídeo no card que eu deixei acima. Aqui são as rotas. Vamos dar aqui um voltar. Vamos lá. Para onde? Lugares salvos. Aqui são os lugares onde você foi e você deseja, né, manter aquilo ali guardado em seu aparelho. Esse aparelho ele pode gravar 3.500 endereços. Todos os aparelhos da Garmin eles conseguem armazenar 3.500 endereços. É muita coisa, tá? Resultados recentes. Então aqui resultados recentes são os lugares onde você esteve recentemente. Aqui ele mostra uma relação. O primeiro é o mais recente, tá? Vou dar aqui um voltar novamente. Para onde? Categorias. Então aqui eu tenho locais de motocicleta, posto de combustível, restaurantes, acomodações, recreação, vida cotidiana, compras, bancos, caixa eletrônicos, estacionamento. Então todos aqui você pode criar um atalho para aquela tela lá, tá bom? Então cidades. No caso de cidades grandes, ele vai te dar aí os bairros, né? Mas no caso de cidade pequena, ele vai te mostrar as cidades próximas. No caso aqui tá os bairros, tá? Passagem de Areia, Rosa dos Ventos, Santos Reis. Vamos supor que eu não queira ir para nenhum desses bairros aqui, eu queira ir realmente para uma cidade. Eu clico aqui em cima e vou inserir aqui a cidade de Mossoró. Mossoró. Já apareceu aqui. Mossoró. Tá? Então aqui, Mossoró é Rio Grande do Norte. Aqui eu tenho informações de onde eu vou. Tá? Mossoró RN, está calculando a rota, as coordenadas, cidade média. Sempre que você inserir o nome da cidade, ele vai te jogar para o centro da cidade. Então toda vez que você inserir cidade, ele sempre vai te jogar aí para o centro daquela cidade. Tá? Vamos dar aqui um voltar novamente. Posto de combustíveis. Clico em posto de combustíveis e ele vai me fornecer aqui uma relação de postos de combustíveis mais próximo de onde estou. Sempre o primeiro será o mais próximo. Aqui a relação. E se eu quiser saber a localização desse posto, ele vai me dar esse mapa aqui com todos os postos de gasolina. Vamos supor que eu queira abastecer num posto BR. Então vem aqui da BR Distribuidora. Então vem aqui, ó, refino minha busca e vou aqui em BR Distribuidora. Então aqui, ó, BR Mania, BR Bandeira Branca, Tatu Brasil. Então aqui BR Mania.
Então ele vai me dar todos os postos, aqui a relação da BR Mania, sempre o mais próximo, mais distante. Então aqui estão todos os postos da BR Distribuidora, beleza? Com esse GPS você tem todas essas informações atualizadas na mão. Vamos supor que eu queira saber onde é que tem uma oficina para ajustar a corrente da moto. Então vem aqui, locais de motocicletas. Ele vai me dar a relação exatamente aqui das oficinas, né, que tem ao redor onde eu possa consertar a minha moto, tá? Daqui um voltar, vamos mais embaixo. Você chega na cidade, não conhece, não sabe onde é que tem um restaurante, então eu clico aqui, vem de luva, né? Aperto aqui em restaurante e aqui ele vai me dar as opções mais próximas, sempre está em cima, tá? Vamos supor que eu queira comer uma pizza, então vem aqui refina, então eu coloco aqui pizza. Então já me apareceu aqui, ó, Rei do Caldo, restaurante e pizzaria. Então eu clico e ele já vai me jogar direto. Então tá aqui o Rei do Caldo a 1.9. Se eu quiser saber informações do local, eu clico aqui, tá? Então aqui Rei do Caldo, Rua Tenente Aurélio, né? Aqui tá as coordenadas, a distância de 3 km, tá? Então aqui tudo isso eu tenho na minha tela do GPS. Estacionamento. Então às vezes você chega num lugar, uma cidade que você não conhece e não sabe se aquele lugar que você está estacionando a sua moto está sujeito a autuação. Lá em estacionamento ele vai te dar as relações dos estacionamentos cadastrados, um raio de 50 km, tá? Bancos e caixas eletrônicos. Então eu clico aqui e ele vai me dar essa relação aqui de bancos, né, que eu tenho, o mais próximo, banco 24 horas, ou se eu quiser uma agência específica de um determinado banco, eu vou clicar aqui. Então vamos supor que eu queira ir para o Banco do Brasil. Então vou colocar aqui Banco do Brasil, já me apareceu aqui. Então ele vai te jogar para uma agência do Banco do Brasil. Então aqui mesma coisa, aparece a relação dos bancos do Brasil que existem nas proximidades aí no raio de 50 km aproximadamente. Então, vamos supor aí que eu queira ir agora para o Banco Itaú. Eu vou digitar aqui, Itaú. Já me apareceu aqui. Clico em Itaú e ele vai me dar a relação dos bancos Itaú em que eu possa ir. Beleza? Então esses atalhos aí são fantásticos. Então vamos supor que eu chegue na cidade e queira uma medicação específica. Então eu não sei onde é que tem uma farmácia e nem qual é a mais próxima. Então venho aqui, clico em farmácias e ele vai me dar a relação das farmácias. Vamos supor que eu queira uma farmácia específica. Então vamos colocar, por exemplo, aí a farmácia Pague Menos. Pague Menos. Tá aqui, já apareceu. Pague Menos. Então vai me aparecer aqui a relação de farmácias Pague Menos mais próximas de onde eu estou. Motéis. Então vamos supor que eu planejei chegar em determinado lugar, mas devido ao trânsito, enfim, da própria viagem, não consegui chegar. E eu cheguei na cidade, quero saber, não conheço, quero saber onde tem uma pousada, um hotel, tá? Então tá aqui a relação de pousadas e hotéis existentes na cidade. Interseções. Isso aqui é para você, alguém te forneceu um endereço, né, de uma cidade e que você tem que é um cruzamento entre duas avenidas. Primeiramente o nome da cidade, vamos colocar aqui Natal. Aqui já apareceu Natal. Natal, Bahia, Natal, Rio Grande do Norte. Tá? Ele pede aqui para inserir
o nome da rua 1. Vou escrever apenas o nome. Vamos colocar aqui Alexandrino. 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 Alexandrino Alencar. Já apareceu aqui. Então eu clico. E seria o nome da rua 2, o cruzamento com a Avenida Prudente de Moraes. Então vou escrever aqui Prudente. Já me apareceu aqui, ó, Prudente de Moraes. Então, Avenida Almirante Alexandrino Alencar. Então eu quero saber informações. Então ele vai me jogar exatamente na esquina da Avenida Almirante Alexandrino de Alencar com a Avenida Prudente de Moraes. Está aqui onde eu vou, tá? Vai direto lá. Terminais de balsas. É a mesma coisa, tá? Aqui ele vai te dar os terminais de balsas que tem mais próximo de você. Então aqui ele vai te dar uma relação de balsas e terminais marítimos, tá, ok? Estações de ônibus, a mesma coisa. Então aqui ele vai te dar as rodoviárias e os terminais urbanos, tá? Parada intermunicipal, aqui são as paradas urbanas, a rodoviária, terminal rodoviário. Beleza? Vamos descer aqui. Então, parada de caminhões. Isso aqui é bastante interessante quando você está em deslocamento, que você não conhece um lugar, que tenha uma estrutura para que você possa se alimentar, enfim, descansar sem correr riscos, mas não sabe se aquele posto, aquele lugar é confiável, se a comida foi feita no dia, né, se tem fraudário, né, você às vezes quer fazer uma peça específica que se danificou durante a viagem, procurar um torneiro mecânico, alguma coisa assim, tá? Hospitais, a mesma coisa, né? Espero que ninguém precise, né? Mas se você necessitar, aqui ele vai te dar a relação dos hospitais mais próximos. Bom, apresentei para você os atalhos, né? Esse aparelho fantástico, o Zumo 396 da Garmin. Você tem todas essas informações ao toque, né? Com luvas e sem pedir informações a ninguém. Você tem tudo isso dentro de um aparelho e atualizado, né? Já que as atualizações dos GPS da Garmin são vitalícios. Esse especificamente vem com a atualização da América do Sul. Ele está atualizado, configurações, vou descer aqui. Mapas de veículos, vou descer mais um pouquinho. Meus mapas. Tá? Então ele está atualizado aí. América do Sul pelo Foursquare e América do Sul total até outubro de 2022. Então é isso, meu amigo. Neste vídeo você aprendeu como personalizar a tela inicial do seu GPS Zumo 396 com diversos atalhos. Atalhos estes que irão lhe ajudar a quando você estiver numa grande cidade, no trânsito, a um toque você tem todas estas facilidades neste aparelho que eu considero fantástico. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e nos vemos aí nos próximos vídeos. Bora rodar porque o pneu já esfriou. Tracer Trail. Fui!